Bom dia, mundo! Gente, tem uma história hoje muito maneira. Não sei se vocês vão se interessar, mas eu me interesso por um monte de coisa. E eu fui ver. Recentemente estava conversando aqui com um amigo e eu toquei nesse assunto. E aí eu fui procurar saber mais. Um pouco, né? Eu tava pesquisando por que as pessoas vinculam a bruxa, imagem de bruxa, com uma vassoura, né? E eu descobri que, na verdade, as bruxas, que mulheres e homens, bruxos também, que eram curiosos sobre plantas, ervas, cogumelos, coisas, né? Eles curavam doenças através de plantas, sempre foi assim. E faziam, se quisessem, a outras pessoas, colocando quantidades de ervas e coisas naturais suficiente para matar alguém, para deixar uma pessoa doida, para drogar, para dar um overdose. Lembrei agora. Enfim, tudo relacionado a plantas, a coisas que são naturais. E o que aconteceu? Elas começaram a usar substâncias, né? Produzir substâncias e tomavam como se fosse uma bebida, alucinógenas e tudo mais, né? Droga, vamos se drogar, galera. Isso aqui dá uma onda, vamos lá, vamos usar. E tomava uma coisinha, sendo que os efeitos colaterais da ingestão, né? Dos químicos que elas produziam, os efeitos colaterais eram muito fortes: vômitos, náuseas, diarreias e um monte de outras coisas, de coisas assim que faziam mal depois, por estar ingerindo via oral. E aí, não demorou muito tempo até que elas descobrissem que tinha outra forma de sentir a onda sem que, né, os efeitos colaterais fossem tão fortes. E aí começaram então a usar glândulas dolíferas, não sei como é que se pronuncia, que é debaixo das axilas e partes íntimas, né? E por isso a vassoura era um objeto que sempre estava por perto e que, para introduzir, né, em certas regiões, acaba sendo mais eficaz e funcional do que outras coisas. Então veio daí a imagem da bruxa com a vassoura. Porém, né, essas bruxas, elas eram torturadas, elas eram ameaçadas, muitas foram mortas, foram executadas por se tratar de feiticeiras, de mulheres que usavam as coisas naturais para curar doenças que na época a medicina não curava. E também era sobrenatural para quem tinha uma religião, porque se Deus não fazia isso, como é que as bruxas estavam fazendo? Né? Na mente deles era coisa do demônio. E quando eu digo na mente deles, eu quero dizer das pessoas que possuíam um poder hierárquico da época, né? Que era, eu acredito que deveria ser Igreja Católica. Correto? Não sei, gente. Posso estar sendo ignorante? Sim, mas eu tô falando das bruxas, então é um problema. Elas foram caçadas, foram perseguidas, foram aniquiladas. E daí começaram a contar como elas eram, né? Por que as bruxas voam em vassouras? Porque quando elas começaram a ser torturadas, elas começaram a dizer que a sensação dos entorpecentes que elas introduziam através da vassoura, elas davam a sensação de flutuar, de voar, de viajar, entendeu? Então colocaram a vassourinha, né, representando a vassoura e a bruxinha sentada em forma de viagem, mas era outro tipo de viagem. É isso, galera. As bruxinhas de antigamente, elas gostavam de usar umas droguinhas, de viajar na vassourinha delas e foram perseguidas por isso, né? Ninguém viu bem que o pessoal fazia com as ervas de curar doenças de pele, doenças pulmonares, doenças mentais, tudo. Esquizofrenia. Essa galera que não é só mulher,
não eram só mulheres. Essa galera que começou, né, a medicina natural foram caçadas, foram perseguidas, torturadas e aniquiladas. E não fizeram, no fundo, mal a quase ninguém. Na verdade, elas queriam mesmo era descobrir formas de sobreviver, né? Mas, infelizmente, muitas delas foram impedidas e aí fica o legado, tá bom?